Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo. Bem-vindo, esse aqui é o ApariCast e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o universo da beleza. Eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas estamos por aqui porque nós ajudamos donos de negócios da beleza a usarem ferramentas de inteligência artificial para que possa aumentar sua produtividade e também os seus ganhos. Mas, sobretudo, a gente está aqui não só para falar sobre tecnologia, mas Não estamos só. aqui também para falar de todo o universo da beleza, certo? Não tem como, né? Falar sobre só uma área e esquecer as outras. É verdade. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Temos uma convidada. E a nossa convidada de hoje é Carla Marinho. Bruno, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também. E eu espero que hoje esse podcast possa agregar na vida de muitos donos de salão. Vai muito. Nós já estávamos conversando um pouquinho fora aqui do ar e já surgiu aqui alguns assuntos que eu tenho certeza que vai ser aqui todo o nosso norte para esse bate-papo, para contribuir com todo mundo que está nos ouvindo. Já aproveitando para você que está nos ouvindo, nos assistindo, aproveita para dar aquela curtida, aproveita também, se você conhece um dono de negócio da beleza, envia para ele, compartilha com ele, porque com toda certeza o tema de hoje vai ser muito especial. E nós já vamos compartilhar o tema de hoje, porque a verdade é que queremos saber da nossa convidada de hoje como que é o desafio de ser dona de um negócio da beleza. Quais são os desafios por trás disso? Se você é dona ou dono de um negócio da beleza pode ser um salão de beleza, certo, Fá? O que mais pode ser? Clínica de estética. Uma clínica de estética? Barbearias. Uma barbearia? Então, se você está por trás de algum desses conectado ao negócios, setor da beleza. tá dentro. Isso aí. Então fica por aqui que você vai saber agora os desafios que Carla Marinho já passou, não só como gestora, mas também como profissional, né, Carlinha? Sim, profissional também. Maravilha. Mas pra gente começar, vamos começar com agora o guardião quer saber. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, nós queremos saber como você se chama, claro. Meu nome é Carla Marinho. Tem algum outro nomezinho escondido? Tenho É o nome, é sempre o nome artístico. O meu é Bruno Galdino. Tem algum nome Tem. escondido? É o velho Ferreira. Ah, legal. Eu tenho uma parte masculina. Escondido. César. A gente não revela. Boa. Fechou. O que você faz? Bom, atualmente eu sou dona de salão de beleza, mas fui profissional por 19 anos. Uau. Qual que é a sua especialidade? Hoje eu sou visagista e terapeuta capilar, porém a parte de terapia eu já não exerço mais, eu fico mais focada na parte de visagismo e agora a gestão de salão de beleza. Que legal. Tempo de mercado. Estou no mercado há 20 anos. Uau. 20 Qual anos. é o maior medo que você tem na vida? Bruno, o maior medo que eu tenho na vida é de fracassar. Uau. Esse é o meu maior medo. A minha esposa tem medo de barata. Esse medo ainda é super tranquilo, né? É tranquilo? E quando Eu você acho. fala fracassar, tá ligado a profissional ou pessoal? Legal. Ou tudo? Eu acho que num contexto geral, sabe? Tá. Caramba. Assim, como mãe, eu fui mãe aos 15 anos, eu tive medo de fracassar como mãe, porque é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu sou praticamente sozinha, me criei sozinha, não tenho pai, não tenho mãe, então tenho medo de fracassar na vida e profissionalmente também, com o meu salão de beleza agora, é o meu maior medo. Caramba. Essa já seria a próxima, né? Qual o maior medo na profissão no negócio? Então, teoricamente, também continua o processo de fracassar. Exato. Você sabe que eu tenho um desafio, a Fafá sabe disso, eu já falei algumas vezes, eu vou realizar isso. Eu estava lendo um livro, não me lembro qual livro, e lá ele falava um pouco sobre justamente os nossos medos. Eu vou até colocar o celular aqui, acho que tirar o modo de vibração, que senão daqui a pouco toca. E aí, eu descobri que também, talvez seja por medo de fracasso também. E um deles é, qual é a consequência disso? E aí eu falei que um dia, assistido, todo organizado, pessoas discordam disso, tá? Mas eu quero um dia dormir na rua. Eu sei que é diferente, eu sei que não é a mesma coisa quando alguém perde tudo e tem que ir pra rua. Mas eu quero ter a experiência de dormir um dia na rua. Porque isso talvez acho que é um medo também que mexe comigo. Então se eu passar por aquilo, talvez eu diga, era isso? Não sei. Obviamente que guardadas as proporções. Então, maior medo da profissão também, fracassar. Exato. Qual é o seu maior sonho pessoal? Ai,
Essa pergunta ela é ampla, né? Mas o meu maior sonho, eu acho que é chegar ali aos 70 anos e pelo menos até os 70. Não, né? vai bem muito mais, graças a Deus, Mas tudo até der 70 certo. tá ótimo. Até os 70 Você é uma pessoa que anos se cuida, ali, tá ali na academia. me cuido. Então, vai ser 70. Vai chegar ali e falar, poxa, fiz a minha vida valer a pena. Fez sentido, sabe? Eu acho que esse é o meu maior sonho, é fazer minha vida fazer sentido. Então, eu sempre estou buscando coisas para fazer diferença na vida do outro. Que legal. Sempre tentando melhorar espiritualmente, pessoalmente, Que legal. alimentar não só o corpo, né, como a minha alma. Então, acho que chegar aos 70 anos ali Bem. e falar, Bem. caramba... Legal. E profissional, qual que é o seu maior sonho? Profissional, Bruno, é ter uma equipe de sucesso, né? É ter um salão estabilizado onde ele funcione sem contar comigo 100%. Então, acho que esse é o meu maior sonho. Que legal. E qual foi, até hoje, a sua maior conquista pessoal? Com certeza foi a criação do meu filho. Que lindo! Com Quantos anos está seu certeza. filho hoje? Está com 24 anos. Que lindo. E ele é independente, já mora sozinho, Que lindo. já se vira. Então, assim, é um orgulho. Real, É um real. orgulho pra mim. Agora, qual foi a sua maior conquista até hoje na profissão? Na profissão, eu acredito que a quantidade de clientes que eu trouxe até hoje, né? Quantidade de clientes que eu trouxe até hoje aqui comigo, porque eu tenho clientes que me seguem há 18 anos, há Uau. 15 anos, há 12 anos. Então, se eu pegar e colocar todas num Que lugar, legal. não enche o lugar, porque são clientes fiéis mesmo. Então, acho que isso Sua é a maior minha maior conquista. conquista. Agora, para fechar, últimas duas. Qual o maior desafio que você enxerga na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, o desafio maior, eu acho que é lidar com o ser humano. Uau. Esse é o maior desafio, porque é muito complicado hoje a gente tentar conversar com uma pessoa, às vezes ela está pensando algo, você está pensando outra coisa, e às vezes as conversas não batem, os pensamentos não batem. Então, lidar com o ser humano hoje, para mim, é o meu maior desafio. E para fechar esse momento, ainda assim, qual o maior desafio que você enxerga na profissão? Na profissão hoje, mediante as minhas expectativas, é gerenciar um salão de beleza. Então tá aí. Esse foi o momento, o Guardião Quer Saber. E a gente segue agora. Temos uma segunda etapa, né, Fafá? Já conhecemos então um pouquinho, né, a Carla. Que lindo, né? É. Não, eu já gostei. A primeira coisa que ela compartilhou sobre uma das maiores conquistas que ela teve está relacionada à família, né? Sim, sim. E a gente sabe que a base da sociedade é a família. Então, se a gente não consegue olhar para isso, a gente às vezes fica só em coisas, né? Então, verdade. bens materiais, ganhos materiais. Não que isso não seja bom, né? Não que isso não seja importante. Sim. Mas quando você trouxe como maior conquista aquilo que de fato é a nossa maior responsabilidade aqui onde nós vivemos, né? Acho que cada um tem uma crença, cada um acredita numa coisa, mas eu acredito muito que a primeira empresa que a gente recebe é a família. Então, o primeiro grande empreendedorismo que a gente recebe é a família. Então, se a gente não consegue... eu diria que até antes da família é nós mesmos, né? Eu venho falando, inclusive, que o que mudou a chave para mim é ir para academia, começar a me cuidar, começar a ter esse olhar, é um tanto quanto desafiador. A gente fala aqui um pouco sobre a questão, por exemplo, da alimentação, quais os desafios que a gente tem que encarar, como a gente encara. Mas, cara, se eu não cuido do meu corpo, que é o primeiro que eu recebo antes de tudo, como é que eu quero empreender? E se eu não cuido da família, que é, né, o bem maior que a gente recebe, como é que a gente quer falar de negócios, como é que a gente quer falar de conquistar alguma coisa lá fora? Então, você trouxe e para mim você matou aí cheio, né, Fafá? Isso aí. O que mais? E agora? Vamos para o nosso momento HCF? Bora pro momento HCF. O que é HCF, Carlinha? Faz ideia? Super curiosa. Eu tô olhando para essa tela. Eu tô Que assim, que é ó, isso? Que é isso? Ó, eu acho que você pode fazer um pouco da introdução da HCF Fechou. pra Carla. Enquanto Claro. isso, eu vou colocando um vídeo aqui Vamos. para ela, de repente, se familiarizar um pouquinho com a HCF. E para você que está também nos assistindo, talvez esse vídeo já vai estar aí também na sua tela, certo? Isso. Bom, HCF basicamente, eu sempre faço uma analogia com o futebol. Ainda que você não entenda, ainda que você não jogue, não pratique, existe uma instituição chamada FIFA.
que é o maior órgão dentro do setor de futebol. É ela que acaba sendo a quem organiza tudo, que está os grandes jogadores envolvidos. Guardada a proporção, a HCF é uma das instituições, mundialmente falando, aonde está os maiores profissionais do setor da beleza. Então lá dentro se fala muito de tendências, se fala muito de educacional, se fala muito sobre esse mundo glamuroso do nosso setor. Então essas pessoas se reúnem, elas conseguem lá dentro dessa instituição absorver todas as informações referente à tendência, referente à moda, referente ao educacional, trazem para o seu país de origem e compartilham. Também. Network é fundamental. E ela hoje está presente em 50 países. Então ela é uma instituição muito grande, muito forte em todo o mundo. E ela, obviamente, está presente aqui também no Brasil. E vamos ver um pouquinho então sobre ela. Solta aí. Essa foi uma apresentação que fizemos 1 ou 2 anos, Celebrities? Acho que 2 anos. No palco da Beauty Fair. Esse é o maior palco, né? Esse é o maior palco das Américas. Não. Isso. Esse é o time que... Aí são os creators, né? Então, tanto de maquiagem também quanto o processo de criação de penteado. Diminui um pouquinho que acho que tá ruim essa... É o da TV. Acho que deu, né, Cris? Olha isso. E ali você tem 2, 3 gerações reunidas de educadores, de creators da HCF. E essa foi uma das maiores feiras da América Latina. Por sua vez, aí, obviamente, o maior palco. E ali está sendo feita uma releitura, né, Fá? Uma releitura do que foi apresentado de em 2023, Paris. Que foi apresentado do ano lá. de 2023. Então aí você tem, teoricamente, só de olhar aquela personagem ali dá para saber mais ou menos quem é. Então teve algumas releituras de alguns famosos que envolveu algumas... Essa coleção foi Celebrities. Celebrity, né? Isso. Que é justamente em homenagem a grandes personalidades da música no mundial, não é isso? De conhecidos, de pessoas conhecidas. Isso. E aí a gente foi Aí, ó, fazendo... esse é um dos presidentes hoje, né? Atual. Sim. Esse tipo de evento é inspirador para cabeleireiro, né? Cara, a gente fala muito que existe uma importância de estar conectado com isso, não é, Fá? Existe uma importância de participar, de estar... A Fá falou agora há pouco que é um contexto de networking. Então, sobretudo, acho que a gente ir lá falar de conhecimento, falar de absorver uma técnica. Muitas das vezes, um show desse, palco, as técnicas aplicadas, as técnicas que estão sendo compartilhadas, às vezes são técnicas muito para show, né? Muito para palco. Você tem que ser muito detalhista para conseguir, às vezes, extrair alguma coisinha para trazer e, obviamente, transformar isso num processo comercial para apresentar para uma cliente. Mas maior do que isso, eu diria, que foi o que a Fá acabou de compartilhar, que é o network. Né? Então, quantas coisas podem acontecer, quantos negócios podem acontecer, quantas portas podem ser abertas no momento, num dia como esse. Então, acho que está em grandes eventos. Você falou um pouquinho fora da gravação sobre você falando que vai estar indo agora, acho que vai viajar, vai estar indo para Miami. Eu estou indo para Miami fazer um trabalho lá por uns 15 dias, né? Claro que eu não vou trabalhar 15 dias, vou trabalhar 3 e os outros eu vou curtir. Mas eu estou indo para realmente absorver conhecimento, estou indo para ver um mundo diferente do que hoje eu apresento no meu salão, porque o que é importante não só pra gente assim, alguma que é feira? profissional. Sim. Não, eu vou visitar alguns salões lá. Tá tendo, né, eu acho. legal, Tá tendo legal. a feira de Orlando. Tá tendo. Tá tendo agora. Tá tendo? Acho que agora, começo de semana, já entra. Talvez, Isso. dependendo do dia que você for, você ainda pega eu ela. ainda pego ela, vou me informar. Sim. Mas assim, é bom trazer um pouco de experiência para dentro do nosso negócio. Quando a gente está dentro do nosso negócio, a gente fica muito ali, vivendo o dia a dia ali, e a gente acaba deixando de perceber certos detalhes que possa trazer uma experiência para a nossa cliente. Sim. Então, E a gente estava falando um pouquinho do educacional, né? Você compartilhou um pouquinho fora nos bastidores, como é que está o seu olhar. Você, inclusive, é desse universo. Olhando para uma situação dessa, assim, tipo, igual uma instituição como a HCF, você se enxerga numa parada dessa, tipo, contribuindo e aí qualquer outra instituição, existe outras instituições também no mercado. Qual que é o seu olhar? Você se enxergaria nisso? olha, me enxergo totalmente. Sério? Eu amo esse mundo. Eu acho que a legal. parte criativa de ser cabeleireira
nada mais do que um palco. Eu acho que o palco faz com que a gente se sinta vivo, sabe? Porque a gente traz muito aquele olhar criativo, aquela coisa fashionista para o palco, que é o que você disse, dá para trazer alguma coisinha ou outra para o nosso dia a dia, para a vida comercial do salão, mas acho que o palco, ele, para mim, ele é inspirador. Te encanta. A encanta. gente vive algumas experiências quando está no palco com a HCF, das pessoas que foram lá buscar e que estão sentadas vendo os profissionais lá, né? Qual é o momento que aquelas pessoas estão? Às vezes são pessoas que estão começando na profissão e ela olha para cima e ela se identifica com aquele penteado, com aquela técnica, com aquilo que foi entregue. E a gente não tem noção da proporção, às vezes, né? Porque, óbvio, você tem esse... talvez compartilhar, estudar, estar em cima do palco, é um orgulho. Mas, às vezes, o que a gente entrega para essas pessoas que estão lá... sabe, quando o time desce do palco e que as pessoas que estão lá vêm, né, Bru? Nossa, é encantador. É uma entrega, assim, você, através, E a inclusive, gratidão do também palco, deles. você pode ver vidas transformadas mesmo. Sim. Pessoas que, às vezes, depoimentos que a gente já teve de pessoas que estão... queria desistir da profissão. E aí estava assistindo e falou, não, é isso. É Verdade. um alimento para a alma. Pra Você é alma. doido. É um alimento para a alma. Eu amo, assim. O palco, para mim, é surreal. Ó, eu tenho aqui, inclusive, uma perguntinha para te fazer, e só que essa pergunta eu já me lembro de um evento que nós fizemos juntos. E nesse dia desse evento, a pergunta é o seguinte: você já viveu, você tem alguma experiência que você viveu em alguma coisa similar ao que você está vendo na HCF? Algum evento, algum treinamento, algum curso? Compartilhe um pouco com a gente. Teve um evento que eu fiz na Itália, né, quando eu que legal. trabalhava lá. Que chique. Na Italian Color, né, que é uma marca. E eu fiz um evento esporádico, foi um convite que me fizeram lá. Uhum. E foi nessa pegada de, tipo assim, eu esperava encontrar 30 pessoas, quando eu cheguei chegou. lá, 400 pessoas. Uau! Eu não esperava assim, o evento nessa proporção, então... Foi, tipo, minha apresentação de palco e já foi, assim, nesse nível. Caramba, que legal. Na hora que eu cheguei, gelei, Bruno. Assim, eu falei, tudo isso de gente? Aí o pessoal, não, sì, è così. Tu vuoi fare, falando em italiano, eu, sì, andiamo, vamos. Uau! E aí eu me apresentei e foi super legal, porque eu entrei com uma tendência meio que brasiliana. Tipo, fiz trança, soltei trança de modelo no palco, então o pessoal ficou super impressionado, assim, e foi incrível. Não, eu já tive a oportunidade de te ver apresentando em palco, a gente já fez palco juntos, então tive esse privilégio, e eu sei bem como é que são as suas apresentações, você arrasa, você tem um dedo ali para escolher também ali um time para estar com você, também modelo, você tem um dedo incrível, consegue ali ter a percepção de modelo, isso é muito legal. Mas essa conexão, né, por exemplo, olha, quantos salões não estão aí Envolvidos. em cima do palco? Muitos. E aí é isso, às vezes a gente está com o nosso salão, com a nossa técnica, e quando você, de repente, amplia, você tem conexão com outros profissionais também, né? É incrível. Quantos salões? Quantas incrível, pessoas, legal. quantas vidas. E você falou de transformação. Me lembrou, a gente teve uma oportunidade de fazer um evento, você vai lembrar, eu acho que envolveu o seu Fernando Alves. Lembra desse dia, desse evento? Lembro. E foi uma galera também, a gente foi lá na Paulista, né? Alguma coisa ali próximo da Paulista. Ali próximo da Paulista. E foi. nesse dia, teve um profissional que ele saiu, né, da plateia, e na hora que a gente fez alguma pausa, ele veio trocar uma ideia comigo. E ele falou assim, ó, você não me conhece, você não sabe da minha história, mas eu estava desistindo da profissão. Nossa. Foram essas palavras dele. Incrível. E pelo que vocês fizeram aqui, pelo que vocês falaram aqui, pelo que você compartilhou, eu não vou desistir da minha profissão. Cara, eu me emocionei com o cara. E até hoje eu tenho ele no Instagram, vejo algumas coisas dele. E aí, muitas das vezes, nós não temos ideia daquilo que a gente está compartilhando no palco. Isso, por exemplo, nessa apresentação, tem um casulo ali, tá vendo? Uhum. E ali foi a metamorfose, né? É uma apresentação que nós fizemos. Foi a primeira apresentação após a pandemia, e Foi. veio como metamorfose, Foi. porque tudo ia mudar. Foi, Tudo, né? foi. Nossa, eu me arrepiei, hein? E Incrível. nesse processo, a gente fala que esse é o arquétipo. E muita gente ainda do setor não sabe vendo, disso. Essa peça que foi... vou até voltar aqui um pouquinho para você ver. Essa peça... Deixa eu ver se eu vou mostrar Desse aqui. cabelo.
os próprios profissionais construíram essas Desenvolveram. peças, desenvolveram essa peça. Ai, que legal. Olha, tá vendo no rosto? Aqui, Aí, ó, ó, é olha esse do daí. rosto. Nossa, muito legal. E aí, coisas que normalmente você não faria, né? Uma peça, um acessório para sua cliente, é onde o profissional pode desenvolver Usar a sua criatividade, criatividade e trazer para o palco. né? E é isso, eu acho que o mundo de cabeleireiros hoje no mercado muitos são criativos, né? Então a gente tem essa veia criativa. Esse também, já. olha, esse foi uma Olha peça que do Marcos. sensacional. Sim. Foi muito legal ver a forma que ele Que fez, ele né? foi A construindo construção disso. isso, Foi muito legal. Exatamente. E poder usar da criatividade também não tem preço, né? Isso não tem Exatamente. Porque no preço. dia a dia a gente vai Não perdendo usa. um pouco isso, sabe? Entra Sim. muito no automático. E ver um curso, um evento desse, um workshop como esse é sensacional. E é uma construção em quantas mãos, né? Várias mãos. Muitas, É. muitas. Quantas Então, assim, reuniões, quantos A encontros. HCF, ela é uma instituição francesa desde 1965, está aí espalhada em vários países, né? E é isso, para a gente ter essa conexão de uma unidade, acho que uma voz, né, trazida de longe, organizada de longe, Sim. eu diria, Sim. mas que aquece aí o coração dos nossos palcos e do nosso setor. E que transforma vidas, né? Sim. Então é isso, esse foi o nosso momento HCF. Exato. Bom, e em todo o contexto, talvez você que está nos acompanhando, nos assistindo, a gente também deixa aqui o link da HCF, que você queira ver ou queira saber um pouquinho mais sobre essa instituição. Também a rede social do Instagram é HCF Brasil, né? Isso. HCF Brasil, você pode estar acessando, entrando e sabendo um pouco mais da agenda, porque lá tem um link e você vai saber tudo sobre a instituição HCF do Brasil. Certo? Bom, retomando aqui agora, nós vamos falar um pouquinho o nosso tema, como lidar com os desafios de ser dona de um negócio da beleza. A gente já falou muita coisa ali fora, a gente já bateu um papo, e aí, basicamente, para a gente começar nessa estrutura, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente esse processo que você falou de transformação. Então, você era profissional, você desenvolvia, você estava ali no seu universo, numa bancada, e eu também já vi muito você atuando com a equipe, com as pessoas, fazendo aqueles loiros incríveis que você faz, mas em algum momento você decidiu migrar. Quando foi e por que razão você fez essa escolha? Posso ser sincera? Por aqui? favor, 100% abre total o jogo. Bruno, eu nunca tive a expectativa de ser dona de salão. Eu sempre gostei de ser profissional. Por quê? Profissional vai lá, executa o teu trabalho, usa a sua forma criativa, desenvolve, pega a bolsinha e vai embora. Verdade. Profissional não tem muita responsabilidade assim com nada, só com aquilo que ele tem que fazer. Só. Então eu amava ser profissional, eu trabalhei muitos anos com uma pessoa e eu amava meu chefe, tanto que hoje ele me auxilia muito Que legal. nesse processo de ser empreendedora, de ser dona, porque Legal. ele já está no mercado há mais de 30 anos. Uau. Então ele hoje é meu anjo da guarda, assim, muitas vezes. Que legal. Então, a pandemia foi onde eu tive esse start, onde eu falei, não, eu preciso dar um jeito, eu não posso me deixar levar pelas condições, porque se eu continuasse do jeito que estava, eu com certeza eu ia quebrar. Caramba. Porque o dinheiro vai, né? Você vai ficando sem trabalhar, o dinheiro que você guardou Sim, por uma vida toda sim, vai indo. vai embora. É parcela de apartamento, as Sim. coisas vão acontecendo. E aí eu tive esse start próximo ao meu aniversário e eu falei, não, eu preciso dar um jeito. Pela circunstância, então. Pela Você circunstância. foi levada por aquele momento que nós estávamos. Cara, eu preciso atender, preciso fazer a coisa acontecer. E aí o que eu estava até falando com a Fabi nos bastidores. Minhas clientes são muito workaholic. E muitas trabalhavam internacionalmente, então tinha live, cabelo branco. Às vezes elas usavam aquelas tintinhas que lavam, Sei, sabe? sei. Aquelas Temporárias? coberturas temporárias. E aí elas, Carlinha, pelo amor de Deus, se você não me ajudar, eu vou ter que procurar outro profissional. Eu falei, não, Opa. calma, vou dar um jeito. E aí, nesse momento, eu tive a ideia de abrir um espaço exclusivo, totalmente unificado, onde eu atendesse uma única cliente por vez. Tá. Então, estava tudo preparado, tudo esterilizado, a cliente saiu, eu esterilizava tudo, e fiquei por exatamente um ano nesse Isso local. foi em 2020.
Isso foi em 2020. Ou seja, no ápice ali da pandemia. Não, foi 2021. 2021. para Já 2022. tinha passado, então, a primeira leva, né? Isso, já tinha passado aquela primeira leva, aquele perigo. Já começou a abrir os locais menores. Sim. Lembra que acho que tinha aquela coisa de 100 metros que Sim, não podia abrir? sim. Então, os locais menores já começou a abrir. Então, nesse momento, eu abri esse espaço comercial onde ele tinha 35 metros. Eu entrei dia 17 de julho e saí dia 17 de julho, um ano depois. Uau! É mais que suficiente para fazer um atendimento individualizado e tudo isso. Exatamente. Perfeito. Foi Caramba. onde eu comecei a pegar o gosto pela coisa de ser dona. A mosquitinho Deu picou uma do picadinha empreendedorismo. assim de leve, eu falei, nossa, realmente seguir. é legal. Por quê? Quando você tem um padrão de atendimento, às vezes o salão que você trabalha não te acompanha, ou às vezes você também não tem profissionais que não acompanham o teu padrão. Então, eu pensei, não, eu quero unificar isso, eu quero padronizar a forma como eu vejo o mundo de salão de beleza. Tá. Foi onde eu falei, não, vou sair de 35 metros para 400 metros. Ai, papai. E aí, eu como é que fui foi? com Um pulinho. Um pulinho. Simples pulo. Lá 10 vezes maior. E aí eu abri um salão, peguei todo o meu investimento que eu guardei por anos e fiz esse Sozinha? Sozinha. Na parte de investimento, tudo Totalmente sozinha? Caramba! E aí eu fiz esse checkmate. Aí eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha lá. Só que sem experiência, né? Uau! Porque depois de anos... Vai criando aquela casca eu vou e vai... criando uma experiência. Então, assim, eu tinha um fluxo de 6 meses guardado. Não. O que é fluxo de 6 meses, Fá? O que ela está querendo dizer de fluxo de 6 meses? O que significa isso? Seria fluxo de cliente? É isso? Seria relacionado a dinheiro? O que é isso? Relacionado a dinheiro. Porque, vamos pegar a pandemia, né? A pandemia como um exemplo. O que aconteceu com a gente, né? O que aconteceu com os salões de beleza e quantos quebraram porque não tinha um capital para poder segurar o negócio. Legal. Né? Então, assim, é importante para quem hoje é um empreendedor ter uma reserva financeira. Pode ser a salvação do seu negócio. Então, antes da Carlinha continuar, ela está falando então exatamente agora sobre ela ter um fluxo de 6 meses. O que significa que você que está empreendendo, pensando em ter o seu salão, o seu negócio da beleza, você precisa ter pelo menos 6 meses de todos os custos que vai ter mensais para sobreviver. É isso, Carlinha? Então, você Exatamente. não tinha isso. Não tinha isso. Caraca! Eu simplesmente peguei 500 mil reais e coloquei dentro do salão e esqueci. Não esqueci, porque eu também não sabia. Tinha essa informação. Não tinha essa informação. Por isso que eu acho que antes de você abrir um negócio, pesquise muito o mercado antes. Pesquise o ambiente onde você vai abrir o salão. Verifique o território ali, perto de 5 km ali, para ver quem é seu concorrente, quem não é, se tem perfil para ter salão ali, se não tem. Então, isso eu fui adquirindo depois. Na jornada. Na jornada. Ainda sobre essa questão de ter lá, por exemplo, 6 meses. A gente vai lá um pouquinho na frente e volta aqui de novo. Então, por exemplo, qual foi o momento que você falou assim, cara, hoje eu entendi que tinha que ter 6 meses, por exemplo, de segurança dos custos fixos do negócio. Teve algum momento, alguém compartilhou em algum lugar, por exemplo, sei lá, um Sebrae da vida, você foi lá e soube disso, algum amigo, como você falou, que é um amigo que empreendia também. Quando foi esse momento? Olha, foi no meu primeiro processo. Oh, meu Deus! Em Sério? 6 meses de casa, eu tinha uma assistente que eu contratei. Na realidade, a mãe dela era minha amiga e falou, Carla, preciso que você dê uma oportunidade para minha filha, porque a gente está passando por um processo difícil e tal. E aí tudo bem, eu vou contratar essa pessoa. E aí eu contratei. Nos primeiros 6 meses eu tomei um processo. Uau, aí. Meu Deus. Fiz a rescisão dela, mandei Precisava de embora. dinheiro? Não precisava de dinheiro. E agora? E agora? O que Cadê faz? o dinheiro? Foi aí que você... pra Deus e Deus ajuda. Caramba! Esse foi o momento que você tinha entendido e veio a informação... Na realidade, eu não tinha entendido 100%, porque eu falei, cara, eu tive aquele start, aquele feeling de falar, poxa, o que faz o empreendedor quando passa por esse período? Show. Que faz?
E aí eu comecei a buscar informação, comecei a entrar na internet, comecei a buscar informação sobre gestão, gestão empresarial, comecei a conversar com colegas, clientes minhas que já estão no mercado há bastante tempo, falava, o que você faz numa situação dessa? E aí eu comecei a entender que você precisava ter um capital de giro de 6 meses. Mas aí tem uma outra questão agora. Eu vou trazer você para essa análise também pelo seguinte. Você já compartilhou algumas vezes qual foi um dos motivos de tomada de decisão de ter saído de um negócio que não fazia parte de uma rede de salões e você escolheu entrar para dentro de uma rede de salões. Comenta mais um pouco sobre isso. O que te levou? Um dos motivos, porque ela falou o seguinte, Sim. ela estava indo buscar por pessoas que também tinham negócio. Né? E isso de alguma forma ajudou a Carla. E você teve alguma coisa familiar também. O mercado é defasado nesse sentido. Olha isso. Você também passou por algo parecido, não foi? Então, primeiro eu vou começar te agradecendo, porque você compartilhando isso e você falando, a minha jornada tem 20 anos. 20 anos atrás, a gente não poderia estar aqui hoje gravando um podcast e a Carla hoje contando a história dela, porque talvez a sua história para algum outro dono de salão vai inspirar. Ele vai entender agora que ele precisa talvez focar em ter 6 meses guardado, focar nisso para o negócio dele ter essa sobrevivência. E lá atrás eu não tive, a gente não tinha esse acesso a ter podcast, a ter a informação, a né? ouvir, né? Então assim, na minha experiência, eu tinha um salão, era sozinha. Você normalmente entra no bairro, você não fala com seus concorrentes, porque Verdade. as pessoas veem isso como É quase inimigo, né? Às vezes a embora percepção... você queira isso, não é assim que o mercado vê, não via, pelo menos com bons olhos. E foi quando eu decidi migrar para uma rede de franquia, porque a minha maior conexão era poder conversar com outros donos de salão. Que sentem as mesmas dores, Que sente as mesmos mesmas desafios. dores, né? Então, assim, hoje eu sou apaixonada por eles, apaixonada por eles mesmos. Então, assim, a gente tem grupo de WhatsApp, porque a gente se reúne para comunica. jantar. Total. Né? E só de você... a gente sabe que... A gente sempre fala que o carvão, longe do fogo, ele apaga. Então, a gente precisa estar imerso ao mundo que a gente está. Se a gente está sozinho, a gente já tem a natureza de desanimar por qualquer coisa e tudo isso. Sim. Mas se você está perto das pessoas que falam o seu mesma língua, né? A mesma língua, tá com os mesmos problemas, embora não tenha solução, só de você poder compartilhar, isso tudo já traz é muito benéfico para a gente seguir a nossa trajetória, não desistir. Então, é isso. Lá atrás eu fui buscar esses amigos, fui me aventurar e estar dentro de uma rede. Sou muito feliz, né, com isso, mas hoje a gente tem essa oportunidade aqui de estar sentando e de estar contando e de poder ajudar outras pessoas. Talvez nós não sabemos nós não sabemos a força de onde vai chegar, até onde pode chegar esse podcast. Sim. A gente sabe que pode chegar lá no Acre. O Acre existe, ele faz parte do Brasil. Então pode chegar no Acre. E às vezes a pessoa lá no Acre não tem uma rede de pessoas empreendedoras também. Mas ela pode contar aqui com esse episódio de tudo que nós estamos compartilhando e trazendo para ela como caminho. Né? Você falou que em algum momento você começou a entender, então, como a Fabi acabou de compartilhar, que ter uma rede de apoio, ter outras pessoas que também estão fazendo aquilo, de alguma forma te deu base e sustentação para continuar a jornada, certo? Exatamente. E eu ainda estou em processo, né, de crescimento, de evolução, ainda tenho muito a aprender, porque... Estamos sempre, né, nessa jornada. E assim, quando a gente acha que sabe tudo, eu acho que a gente estagna. Então, eu acho que a gente tem que estar todos os dias buscando o melhor, buscando aprender. O mercado, ele tem mudado muda o tempo todo, né? Muito rápido. E eu estou em constante aprendizado. Ainda estou, Fabi. Que legal. Ainda estou. Perfeito. E aprofundando um pouquinho mais, falando então já de desafios, então talvez vocês que estão nos acompanhando também passem por alguns desafios. E eu queria abrir aqui alguns leques, né, alguns temas, né, e a gente fala um pouquinho, você compartilha com a gente
um pouquinho de alguns dos desafios. De repente você lembra de um desafio, você fala um pouquinho mais sobre ele e a gente discorre um pouquinho mais sobre esse assunto. E o tema agora, por exemplo, seria compartilha com a gente um desafio que você viveu, que você conseguiu vencê-lo. Um pouco acho que você já compartilhou, que justamente é o financeiro. Mas fala um pouquinho mais, tipo de alguma outra ocasião que você tenha vivido como desafio relacionado a financeiro. Pode ser relacionado, por exemplo, a, cara, o aluguel, não fazia ideia de valores, como é que eu faria isso, como é que é isso referente aos meus ganhos. Ou então relacionado à sua equipe, né? Ou alguma coisa relacionada também a custos ao salão. O que vem na sua mente sobre um desafio financeiro que você tem, que você teve ou que permanece tendo dentro dessa sua jornada? Então, no começo ali da minha carreira de gestão, né, de salão, foi difícil porque eu sou uma pessoa que olha as coisas no detalhe. Tá. Então, minimamente assim, o copo, a xícara, qualquer detalhe. Então, eu investia muito. Então, eu adorava uma reforma. Adorava uma reforma. A gente precisa apresentar o Caio para ela, né? Se ele adora a reforma, não me apresente. Exato, ele adora a reforma. Eu adorava uma reforma, então assim, eu sem planejamento nenhum, eu fazia reformas. Uau! Entrava dinheiro na conta, eu preciso mudar essa parede, eu preciso mudar esse sofá, eu fazia uma reforma. Caramba, Carlinha. Então, acredito eu que talvez pelo meu conhecimento, pelas clientes que andam comigo há muitos anos, eu não quebrei. Porque... Te orientando? Não me orientando, frequentando o salão mesmo. Gerando receita. Gera receita, mas assim, se eu não tivesse a quantidade de clientes que me seguem, eu não teria conseguido. Caramba, olha que legal. Então você está compartilhando que no início da tua jornada, você por ter esse processo detalhista que você tem, aqui pode ser melhor, aqui eu posso ofertar um conforto, uma experiência melhor para o meu cliente, obviamente sempre pautado nisso, com toda a certeza do mundo. Então você é detalhista, você gosta de ofertar e oferecer o melhor, você gosta de fazer a sua cliente passar pela melhor experiência. Então isso é um ponto. Mas, sobretudo, você está compartilhando o quê? Isso custa. Né? Fazer uma reforma custa. E então, entrou um dinheiro no caixa, você ia lá e mexia. E, obviamente, mexia também com o caixa, certo? Exatamente. E existe um padrão, existe um mecanismo para a gente se planejar. Então, se a gente for pensar, vou fazer uma reforma. Sabe quem eu apresentaria para ela agora? Quem? O guardião das ameaças invisíveis. O guardião Gaspar, o guardião das ameaças invisíveis. Ou seja, olha que legal que você está trazendo. Sim. Então, de fato, existe algumas ameaças que pode fazer o negócio quebrar e que não está na minha percepção, mas se eu não tomar cuidado, quebra. E talvez vocês também colocaram isso. Quantos negócios fecharam, né? Mas Quantos ela já chegou negócios nessa conclusão, ela já sabe. Já sei. Olha isso. Eu não sei quem é o guardião, mas essa conclusão eu já tomei. Então, hoje eu tenho um certo planejamento. Tá. Eu começo já hoje a trabalhar com capital de giro, que eu não sabia o que era até então. Até 2 anos de salão eu não sabia o que era capital de giro. Hoje eu já tenho um capital de giro para eventuais problemas que possam surgir. E uma coisa também que eu preciso falar, gente. Eu preciso falar. Fala, Carlinha. Contrato. Quando você inicia o negócio, você acha que todos que estão ali, eles são seus amigos e que eles estão contigo e que eles compraram a tua ideia. Então, você tem esse ideal de, essa equipe, ela está comigo, ela comprou minha ideia, ela realmente gosta de estar aqui. E, na verdade, é aquilo que você pensa, não é aquilo que acontece. Porque muitos ali, às vezes, estão ali como empregados. Literalmente, e pensam com assim, né? Com mentalidade de CLT. Às vezes tem profissional que tem mentalidade CLT. Ele chega, ele bate o cartãozinho dele, ele senta, ele espera as coisas acontecer, ele pega a mochilinha dele e vai embora. Caramba. Então, tem profissionais assim. E isso vai frustrando o dono do salão com o tempo. Por quê? O dono do salão quer crescer e quer que a equipe cresça junto. Então, ele força, ele obriga, ele chama atenção. E sem contrato é complicado. Por quê? Essa forçada que o profissional cabeleireiro recebe do gestor, muitas vezes desmotiva, ao invés de motivar. Desmotiva o profissional. Então, eu tive que também ter essa mentalidade de
de gestora, onde eu Está resguardada com essa questão. resguardo com contrato. Olha, você quer trabalhar aqui, ele precisa sentir a dificuldade de entrar na tua empresa. Como é que você foi procurar essa alternativa? Quem te orientou? Como foi esse processo? Eu sou muito curiosa, Fabi. Eu gosto de buscar informação, eu gosto de ler. Como eu disse, eu sou perfeccionista. Então, sempre no detalhe, eu gosto de trazer essa informação. Então, assim, eu vou buscar informação, eu vou seguir um Bruno Galdino da vida, eu vou seguir uma pessoa que trabalha com RH, que é contadora de RH, eu vou buscar informação com ela. Então, assim, eu sempre procuro aprender. Perfeito. Entendeu? No último episódio, a gente estava falando, inclusive, que que as pessoas poderiam utilizar a inteligência artificial dentro do negócio dela para que fosse também uma orientadora. E hoje nós temos... É bom a gente fazer essa pergunta, né? A Carlinha já está usando? Exato. Vamos fazer nessa apresentação, né? Falando especificamente, por exemplo, a Carlinha está falando que segue algumas pessoas, né? E nós precisávamos, né, ter esses braços diferenciados para resolver vários temas e assuntos do negócio. E hoje, basicamente, com a vinda da inteligência artificial, basicamente a gente hoje tem um lugar centralizado. Quem fazia esse papel, ainda no papel da tecnologia, era o bendito Google, né? Então o Google ele já fazia esse papel de ser um centralizador de informação. Você vai lá, dá um clique, pergunta, ele te dá muita coisa lá dentro, só que ele sempre deu os sites, né, as pessoas, as matérias, né, relacionado àquele assunto. Hoje tem a inteligência artificial. Né? E basicamente a gente te fala um pouquinho sobre o ChatGPT, que é uma delas, por exemplo. Você já viu esse bendito por aí? É o meu amigo diário. Amigo diário. Que legal. Olha que legal. Que legal. E fala um pouquinho mais sobre isso. Você já usufrui, já faz uso? Como é que é? Eu gosto muito dessa ideia da inteligência artificial. Eu gosto muito de como nós estamos indo já para uma outra era, porque realmente hoje a inteligência artificial vai dominar o mundo. Então, é assustador até às vezes, né? É assustador, mas... Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. E eu costumo... Antes de você terminar, parabéns, porque você já está filtradíssima, porque você já está utilizando. Já estou utilizando e já pesquiso muito sobre. Inclusive, estou programando, né, a minha menina lá, né, a minha inteligência artificial, estou programando com detalhe, com jeito de falar, porque todo mundo tem aquela coisa de inteligência artificial, uma coisa engessada, um bot. E não é. A inteligência artificial vem para facilitar muito o dia a dia, vem para trazer informação imediata, por exemplo, no WhatsApp, a cliente chama no WhatsApp, se você tiver uma programação perfeita, oi, tudo bem? Seja bem-vinda, Luciana, se tiver o nome já, o nome da pessoa já, seja bem-vinda, Luciana, em que posso te ajudar? Eu gostaria de marcar uma mecha. Você tem preferência por profissional? Então, se você programar, perfeito, você tem uma recepcionista que trabalha 24 horas por dia, com atendimento imediato, e hoje a inteligência artificial também facilita a vida da gente, porque eu sou mulher. Sim. Você também, né, Fabi? Sim. Eu mando mensagem em uma loja, eu já quero que ela me responda. Eu não quero esperar 3 horas. Perfeito. E tendo a inteligência artificial, é imediato. Sim, você já tem um primeiro atendimento. Exato. Você tem clientes também com muito mais frequência dentro do seu salão. Por quê? Sim. Porque o cliente gosta disso. Hoje a gente é imediatista, a gente gosta de atendimento imediato. Sim. E o atendimento humano, infelizmente, peca um pouco ainda. Mas hoje, meio que a inteligência artificial está conseguindo ser diferente do que aqueles antigos bots, né? Ela existe uma certa sensibilidade, como você bem colocou. Gostei do que você falou. Existe um contexto que é você preparar a inteligência artificial. Então você está dando informações para ela, para que ela possa operar por você. Só que tem muita gente nesse Brasilzão grande que não sabe fazer isso, né? Então, por exemplo, eu te pergunto, para você, dentro, obviamente, do seu conhecimento, essas ferramentas de inteligência artificial, dessa especificamente, é tranquilo? Você mexe nela? Você tem facilidade de ir lá, de abrir, de fazer ali a operação, de trocar uma ideia com ela? É desafiador. Não vou dizer que é tranquilo, que é fácil, mas assim, acredito que se você buscar informação e usufruir das ferramentas de uma maneira correta,
você consegue. Maravilha. Olha que sensacional. Eu quero permanecer, obviamente, a gente adentrou um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial e isso é importante, a gente quer também chegar nesse ponto, afinal de contas, a gente está aqui também para facilitar a vida de quem está nos ouvindo, nos assistindo e por aí vai, referente a tudo isso. Eu quero aproveitar de novo, já fazer aqui aquela chamadinha para você curtir, tá gostando aqui desse episódio, tá gostando do tema, do assunto, da nossa convidada, então deixa aqui um curtir ou então classifica aí também a gente no Spotify e também, por favor, envie aqui esse episódio para um dos seus amigos que faz a gestão de um negócio, mas que está passando por perrengue. Ele precisa de ajuda, senão vai fechar o negócio dele. O assunto daqui hoje está sendo um assunto pertinente para ajudar ele a não deixar o negócio dele fechar. Então, quais os caminhos, quais são as ferramentas que ele pode estar fazendo uso para auxiliá-lo a manter esse negócio. Agora sim, você estava falando um pouquinho sobre o contexto financeiro. Você compartilhou bem. E para mim, a sacada que a gente tirou aqui do contexto financeiro é que a Carlinha era aquela menina que fazia muitas reformas. Na hora que pingava uma grana ali, ela já caía ali para dentro do processo de reforma. E na sua jornada, você entendeu que precisa ter uma organização, precisa ter todo um processo agendado, um processo bem cuidado para que você tenha ali o resultado, certo? Certo. Beleza. Agora eu quero avançar um pouquinho. E a próxima pergunta que eu quero fazer é relacionado a algum desafio com o cliente. Seja ele qual for. Algum desafio que você tenha vivido na vida. Pode ser do atendimento, pode ser você mesmo ali atendendo, ou mesmo talvez o seu olhar como gestora que viu ali a equipe passando por alguma situação relacionada a cliente. Te vem alguma ideia? Te vem alguma questão na mente? Olha, desafios temos todos os dias, porque se trata de pessoas, né? Mulheres. Sim. Mulheres hoje buscam o salão por N motivos, assim. Fala mais. Busca para se sentir melhor, para se sentir mais corajosa. Mulher, ela busca o salão quando está separando de um relacionamento. Mulher busca o salão quando está entrando num relacionamento. Então, o salão hoje é a força que uma mulher precisa para tomar decisões. Uau. Eu vejo o salão como a força que uma mulher precisa para tomar decisões. Tá. Até para procurar um emprego, fazer uma entrevista, gravar um podcast. Ela vai ao salão porque ela precisa se sentir confiante. Não tem maneira melhor do que ir ao salão para se sentir confiante. E é uma transformação incrível, né? Às vezes você faz dentro uma pra unha, fora. você já sai tão diferente de lá. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, assim, desafio temos todos os dias. Sim. E eu acho que eu não vejo como um problema, sabe? Eu vejo como eu, a profissional, preparada para atender aquela cliente que está passando por um processo. Tá. Então, eu tenho que saber entender o momento dela, a tristeza, a alegria. Então, não tem clientes ruins, tem profissional que não sabe lidar com isso. Você sabe que eu falava isso muito quando eu estava na linha de frente. E sim, eu fui um profissional também de fazer cabelo, de fazer principalmente penteados. E no processo de dar educacional, eu falava muito para profissionais por passar por experiência de estar dentro de um grande salão em São Paulo. E tinha profissionais que quando a noiva, a gente atendia muito a noiva, quando a noiva sentava na cadeira, cara, tinha profissionais que faziam a cliente levantar, a noiva levantar, sai daqui, eu não vou atender essa mulher. E era um negócio maluco. E as noivas chorarem, tal. E aí as meninas vinham sempre atrás do mesmo cara. Quem era o cara? O Bruno Galdino. Então ia lá o Bruno para tentar sanar aquela situação de uma noiva que foi atendida e que não foi entendida e que foi quase chutada para fora do salão. E o que eu consegui construir mediante essa experiência? Que não existe, ao meu olhar, não que não exista, né? Mas é diferente uma cliente chata, de uma noiva chata, para uma noiva decidida, saber o que ela quer. Então, quando uma mulher sentava na cadeira e ela sabia exatamente o penteado que ela queria, e quando o profissional executava e não era exatamente o que ela queria, ela se tornava, aos olhos daquele profissional, uma cliente chata, porque ele não estava conseguindo entregar o que ela queria. Exatamente. Agora, é diferente no meu olhar quando você entrega exatamente o que ela pede e ela fala, não sei se é isso que eu quero. E aí você faz uma segunda, um terceiro, aí talvez essa mulher pode ser chata. Você está compartilhando algo sobre o profissional estar preparado tecnicamente para que ele possa entregar aquilo que a cliente veio buscar. Exatamente. Perfeito. Não digo só tecnicamente dizendo o trabalho em si. O serviço em si executado. Mas, assim, um pouco de mentalidade também. A pessoa tem que ter uma inteligência
emocional para poder lidar com as mulheres. E também tem casos da gente despedir cliente, tá? Não vou dizer que não tem casos. Hoje, na minha carreira de 20 anos, eu já despedi umas 3. Fala um pouquinho sobre isso. Falando sobre o desafio com o cliente, você já não precisa, obviamente, citar especificamente nada para não saber exato, mas você já passou por isso, de ter que despedir de cliente? E conta um pouquinho por cima algum caso. O que te levou a despedir uma cliente? Eu tinha uma cliente que ela sempre vinha comigo. Eu era a única profissional que conseguia ficar com ela por mais tempo. Então, ela passava por todos os profissionais do salão, voltava para mim. Tá. Passava por outros profissionais do salão, voltava para mim. Tá. E aí, ficava comigo por um período. E aí, um dia, ela sentava na minha cadeira, e aí, gostou do cabelo? O que você achou? A cor ficou legal? Ela, olha, tá bom. Tá legal. Não ficou como eu queria, mas ficou bom. Uau. E aí eu sempre tentando acertar, porque para mim já virava um desafio acertar. Sim. Porque eu falava, como que eu não consigo acertar uma cor de raiz, um retoque de raiz? Né? Eu falava, me conta um pouco, sentava com ela, você não gosta do quê? Do fundo avermelhado? Explicava que se tratava de coloração. Então você tem que ter, né, uma mentalidade tranquila para conversar com essa cliente. Perfeito. Um belo dia ela sentou na minha cadeira, final de ano, dezembro, salão lotado. Nada corrido. E aí eu falei, vamos fazer aquela cor que nós combinamos? Ela, vamos. Aí eu fiz a cor, tudo, e ela sempre com uma cara muito feia. E eu falei assim, ei, gostou? Dessa vez ficou como você queria? Ela, olha, Carla, de verdade, tá difícil acertar. Aí eu peguei e falei para ela, olha, então eu vou te falar uma coisa, eu não me sinto capaz e competente para te atender. Então, já que eu já venho não acertando, eu acredito que você deve procurar um profissional que atenda às suas expectativas. É incrível. E aí ela falou assim, você não quer mais me atender? Eu falei, não é que eu não quero te atender, eu só não estou atingindo as expectativas que você espera. Não, sua saída foi mágica. E eu prefiro que você procure um outro profissional e assim, eu não tenho raiva de você, tá tudo bem, nós encerramos nossa parceria aqui. Foi um prazer atender você até aqui. Caramba. Agora, o desafio aí é como ter esse jogo de cintura, né? Exato. Como saber o que falar, né? No momento que falar. Porque muitas das vezes o primeiro sentimento que vai vir na pessoa é falar alguns palavrões, né? Soltar aquele Dercy Gonçalves da vida. É um caminho que a gente, como profissional, como empreendedor, a gente não pode entrar. Não deve. Não deve. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a ter boas entradas, ter boas saídas, né? E é isso. Com a vida, com as pessoas. A gente tem o desafio das pessoas, né? Então, é isso. A gente precisa ter... A gente vai para eventos, a gente encontra pessoas, a gente encontra essa cliente em algum lugar. Então, assim, não necessariamente temos a mesma linha de pensamento e está tudo bem. Fantástico. Mas a gente precisa entrar e sair com respeito. Isso é importante para quem é empreendedor. Mas no começo da carreira não foi assim. Toda essa clareza, todo esse... E não é assim, né? Eu acho que a gente vai tendo essa bagagem, né? Então, por isso que é legal. Por exemplo, um podcast como esse... Carlinho, a gente sempre fala, e a gente foi aprendendo isso... A gente sempre fala que, olha que louco, né? Porque quando a pessoa tem informação, algumas pessoas pensam assim, elas não querem compartilhar. E a gente foi aprendendo na jornada que quem compartilha é quem mais aprende. Exatamente, perfeito. Exatamente. E parece dúbio. Parece, verdade. Né? Porque tem gente que fala assim, aprendi isso, não quero compartilhar e é meu. Não, né? Perfeito. Então, é isso, a gente precisa ressignificar. Então, quando a gente começou lá atrás e a gente, de repente, pensava, nem sempre foi assim, cara, isso é uma vitória, você olhar para trás e falar assim, cara, ressignifiquei. Muitas coisas. Exatamente. E é olhar para trás e ver a nossa jornada e ver como que foi, como que está sendo e olhar para frente e falar, cara, preciso ainda, né, dar saltos e melhorar. Ok, é isso. Baseado no que a Fafá está compartilhando, eu cito, me fez lembrar também de novo do Augusto Cury. O Augusto Cury, ele é ele estuda muito a mente e ele fala sobre isso. Ele fala que quanto mais a gente compartilha, mais janelas no cérebro a gente abre para poder ter novos conhecimentos. Porque se a tua gaveta do conhecimento ela tá cheia,
porque você está guardando, não tem espaço mais para colocar. Se esse copo está cheio, não tem mais espaço para a gente colocar mais nenhum conteúdo. Exatamente. Então, quando a gente manda para frente, a gente libera ou abre novas janelas para vir mais novos conhecimentos. Então, cara, é incrível saber disso. E como eu estava falando, então esse episódio, esse podcast tem esse propósito também. O propósito da gente trocar essa ideia, de colocar na mesa de fato o que a gente passou, o que a gente viveu, o que a gente está fazendo. Porque, cara, só aqui a gente está falando de, por baixo, se for somar a experiência que tem dentro desse setor, vai dar mais de 60 anos de experiência para compartilhar com todo mundo. E, cara, quem é que vai viver 60 anos para entender as pancadas que pode tomar na vida? E você nem contou o Cris ali. Aí já vai para uns 90 anos de experiência de salão. Então, o que isso acontece? Facilita a vida de quem está nos acompanhando. Facilita a vida na tomada de decisão. Por exemplo, a gente falou aqui sobre qual é a hora de gastar, qual é a hora de reformar. A gente falou sobre ter um dinheiro guardado. A gente está falando de envolver a tecnologia para ajudar, por exemplo, como lidar com uma cliente que está sendo impertinente. Cara, às vezes eu não tenho as palavras certas, mas se eu fizer uso, por exemplo, da nossa amiga lá da ferramenta de inteligência artificial, ela pode me orientar. E de repente eu saber exatamente 1, 2, 3 palavras que pode falar para ela. Então isso é fundamental. Agora, acho que a gente podia apresentar o guardião da lei para ela, né? Porque acho que foi uma dor que ela... E aí eu até queria te fazer uma pergunta, duas perguntas antes, e a gente tem um tema aqui que entra sobre equipe, e aí eu acho que é a oportunidade da gente, sobre equipe, vir e te apresentar um dos guardiões. Mas antes dele, falando sobre um desafio seu no marketing. Né? As pessoas que estão aqui sabem que a gente está na geração do marketing digital, sabem que muita gente está postando em rede social. A gente já viveu algumas experiências juntos também em desafios, o que é melhor, o que não é melhor, para onde vai, para onde não vai. De tudo que você já viu, de tudo que você já vivenciou, de todos os retornos que você já pode ter tido através do marketing digital. Quando a gente fala marketing digital, a gente está falando dele bem amplo mesmo. Então, às vezes vem uma cliente porque viu uma foto no Instagram. Às vezes você vai fazer um tráfego pago, né, um anúncio online e passou por um desafio. Ou não, qualquer outro procedimento dentro do marketing digital, dentro do seu marketing. Tem algo específico que você consegue lembrar de um desafio? Pode ser algo específico, pode ser um momento certo, assim, cara, eu vivi uma experiência, eu achava que era isso e eu guinei aqui, eu mudei total o meu contexto referente, porque, tarará, tarará. Olha, Bruno, eu vou ser bem sincera. Eu sou de uma época que... Não vou entregar a idade, tá? Mas a gente não tinha internet. Não era uma coisa natural. Essa entrega. Essa entrega. Não era uma coisa natural. Facebook. Na realidade, eu sou da época do Orkut, né? Eu também sou da época do Orkut. Vou entregar o Orkutão aí. A Fafá sorriu ali também, acho que era da época do Orkut. Veio o Facebook e logo depois o Instagram. Então, quando eu estava voltando para o Brasil... O Instagram estava iniciando, sabe? Então o Instagram tem o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. Então eu sou de uma era que eu vim do total zero de marketing para hoje com 34 mil seguidores que eu tenho. Que legal. O que eu entendi desse desafio, assim, desse momento? Eu entendi que ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Gostei. #.com ou ponto .fora. Gostei. Entendeu? Eu sempre falo isso nos meus workshops, nos meus cursos. Adorei. Por quê? Quem não está na internet hoje não está em lugar nenhum. Né? Hoje você tem que estar ali, você tem que estar postando, você tem que estar se divulgando. E cada vez mais o público vai refinando isso. Entendeu? A gente vai refinando o nosso público. Não só o nosso público nosso, mas o público em geral. Por quê? Se você postar um cabelo feio, você postou, você teve o trabalho de ir lá, tirar uma foto, postar. Mas o trabalho está poluído, o cabelo não está alinhado, tá com... Hoje o público ele é exigente. Não adianta você postar uma foto só por postar. Você tem que fazer uma produção, você tem que olhar atrás para ver se não está desorganizado, você tem que prestar atenção em todos os detalhes quando você vai fazer uma postagem. Eu tenho timidez, eu não consigo. Eu também não conseguia. Eu também era... Aquilo para mim era um monstro. Eu entrava no story ali do Instagram e falava, vou falar o quê? Oi, gente. Tanto que oi, gente, eu falo até hoje. Mas faz e fala. Hoje eu falo e faço. Sim. Mas no começo, assim, eu travava, eu falava coisas aleatórias, eu não tinha muito um programa certo ali para falar e tal. E hoje eu estou aprendendo também, né? Mas é uma coisa que eu tenho
né, trazido para mim hoje é o seguinte: o marketing ele cresce, ele muda. A forma orgânica do Instagram, a gente tem que saber de tudo isso. Tem gente que nem sabe o que é o orgânico do Instagram. Perfeito. E é profissional, Fabi. Tem gente que não sabe. Então, vamos depois fazer uma brincadeira lá. Você coloca no seu Instagram, o Bruno, quem sabe o que significa orgânico de Instagram? Só para você ver. Ninguém vai saber. Caramba. A maioria dos profissionais hoje não sabe. Anúncio. Hoje eu tenho uma empresa que faz todo o meu trabalho. Que é o anúncio pago. Eu faço anúncio pago, eu trabalho com a marca, né? Eu faço o posicionamento de marca. Que é o famoso branding. Branding, isso. Mas acho que é importante o profissional da beleza hoje saber que ele não pode só ser profissional da beleza. Né? Ele tem que ser profissional da beleza com conhecimentos em marketing. Perfeito. Importante. Dono de salão. É só abrir o salão? Não. Ele tem que abrir o salão sabendo que ele tem que saber sobre posicionamento de marca, sobre branding, rebrand, se vai mudar o nome da Carlinha, empresa. você recorre à inteligência artificial para te ajudar nessas paradas de marketing, dessas coisas? Como eu disse, o ChatGPT é meu amigão. Te ajuda nessas coisas também? Ele me ajuda demais. Que legal. Ele me ajuda demais. Se você souber pedir ali para o ChatGPT, ChatGPT, eu preciso de um post para feed de Instagram, onde eu vou falar sobre a beleza feminina de uma morena iluminada. Eu quero um texto encantador, eu quero um texto motivacional. Ele vai fazer exatamente aquilo que você posicionar. E ele tem ideias incríveis. Isso é muito bom. Agora, a produção perguntando. Agora o seguinte, para a gente ir para o último tema, mas esse tema ele é extremamente amplo, então eu acredito que o tempo que a gente tem, talvez ele seja curto, mas a gente vai falar agora sobre equipe. Vamos falar agora sobre pessoas. Já que ela falou de Instagram, vou só fazer uma quebra aqui. Fala seu Instagram. É verdade! Boa, Fafá! Como é que as pessoas podem encontrar a Carla Marinho? Boa, Fafá. Boa deixa. Carla Marinho, _ cabeleireira. Tá. Cabeleireira Leila, não? Cabeleireira. Sabe por que o cabeleireira depois? Carla é com K. Carla é com K. Carla com K de novo, então. @ Carla com K. Carla Marinho, _ cabeleireira. Tá. Perfeito. E você ia falar por que do cabeleireiro? Porque na busca ali, quando a pessoa busca cabeleireira, vai meu aparecer. underline ali vai me encontrar facilmente. Facilmente. Boa deixa, Fafá. Agora falando de equipe, vamos lá. A gente sabe que os desafios, por exemplo, eu tenho aqui uma colinha sobre equipe, contratação, ego, motivação, sobre os ganhos dele, porcentagens e divisão de cliente novas. Por onde vocês querem começar? Uau! Então, você falou um pouco sobre contratação, certo? Então, assim, quando você fala de contratação, é um universo que talvez a maioria das pessoas, ou alguma das pessoas, acredito eu, cara, não tem um contrato, não faz ideia de um contrato. Como faz um contrato, né? O que seria esse contrato? Então, esse contrato é de CPF para CPF? Como é que você fez e como é que você faz? No começo, a pessoa sentava na minha sala de reunião, falava, eu sei fazer cabelo, eu sou boa, o que usam muito meu Instagram foi hackeado e eu tô... Você passou por isso, inclusive, né? Passei, o meu Instagram foi hackeado verdadeiramente. Eu lembro, estava ali junto contigo de perto, cara. Mas eu acho que o profissional, de repente, fala que foi hackeado porque não tem um histórico. Saquei. É isso? Isso mesmo. O cara tá escondendo, velho, que não faz nada. Saquei. Exatamente. Aí ele chega com a história na hora da entrevista. Não acredito. Meu Instagram foi hackeado e eu não tenho Instagram para te apresentar agora, mas eu sou ótimo profissional. E eu falava, então tá bom, vamos trabalhar comigo. Era assim. Caraca. Era assim. E eu aí vi os acredito desafios. Que muitos profissionais, ainda donos é assim. de salão fazem assim. E aí eu contratava qualquer pessoa, não tinha um perfil do salão, não tinha um perfil que eu pretendia para minha empresa. Então, no começo foi bem difícil, porque o turnover era muito grande dentro da minha empresa, muito grande. Então, entrava, ficava 2 meses, saía, contratava gente, entrava, ficava 2 meses, saía. E é desgastante, né? Muito desgastante, porque a gente ensina, né? Sim. Todo o nosso processo, todo o perfil que a gente quer. A expectativa que se cria. Que a gente cria. Sim. E o profissional não é o profissional adequado para estar ali
comigo. Então, tem muitos donos de salões que passam por isso, e eu acredito que até hoje, tá? Então, eu comecei a refinar um pouco a minha forma de contratação. Tá. Hoje eu aplico o teste. Teve pessoas que no teste, na hora de fazer o teste, deixou o teste pela metade, pegou a bolsa e foi embora. Uau! Acontece muito. Tem hoje profissionais que não sabem sobre colorimetria, cabeleireiros, tá? Não sabe sobre colorimetria. O básico de colorimetria. O básico Caraca. do básico. Não sabe. E você também aplica o teste referente a isso. Caraca. Pego, tipo, provinha Que legal, mesmo. que legal. Pego provinha e falo, olha, primeiro passo pela primeira etapa, que é a parte de entrevista. Para a gente entender se dá para continuar a conversa. E depois vai Exatamente. para o conhecimento Pra entender. técnico. Aí, conversando, a gente tem alguns testes hoje que eu aprendi também, né? No decorrer da jornada. minha jornada. Tem alguns testes psicológicos que a gente pode aplicar para entender se a pessoa está falando a verdade, se não está, se ela realmente é empenhada. Hoje, eu ouço mais do que eu pergunto, porque antes eu perguntava muito e, obviamente, se eu pergunto, você é bom profissional? Sim, eu sou. Eu sou. Então, hoje eu ouço mais, eu dou espaço para a pessoa falar sobre ela. Então, isso é uma forma legal de contratação. Tá. Segundo passo, aplica o teste. Muitos no teste já nem passa, porque não tem posicionamento, não tem boa escrita, não sabe falar, não sabe escrever. Uau. Não sabe. E currículos. Isso é um outro detalhe. Currículos horríveis, né, que eu recebo durante a jornada. E assim, a gente está passando por um processo onde não se tem mais profissionais se formando. Hoje a geração Z, ela quer o quê? Ser TikToker, ser influencer, trabalhar home office. Então, a gente está perdendo um pouco esse... O que será desse nosso mundo, desse universo da beleza, né? Para contratar tá fácil? O que você acha, Fabi? Eu que vou fazer essa pergunta. Ó, boa. A gente passou uma experiência que nós, acho que em 6 meses, né? Em 6 meses a gente adquiriu mais de 2.000 currículos para os 3 setores, que é recepção, manicure e profissional cabeleireiro, né? Isso. Nós conseguimos fazer a contratação de 4 pessoas, eu acho, né? Isso. De mais de 2.000 Currículos. Isso. mais de 2.000 currículos. Isso a gente fez todo um processo por via tráfego pago, tá? Então, havia a possibilidade, tem empresas que prestam esse serviço, então vocês que estão nos assistindo pode recorrer para empresas de RH, eles prestam esse serviço. Só que o que a gente faz? Em vez de investir esse dinheiro no RH, a gente investe esse dinheiro na rede social para tráfego pago. E no tráfego pago a gente qualifica, né, quem a gente quer que chegue até a gente por tal vaga. Então, por exemplo, cabeleireiro. Então a gente tem lá um criativo rodando, uma arte rodando, o cara vem e a gente tem um formzinho, que é onde ele vai colocar uma porrada de informações dele para a gente fazer essa primeira triagem. E a gente fazendo todo o protocolo de triagem e mais de 2.000 currículos, a gente está falando de apenas 4 contratação. Então, e é para vocês verem que é a dor de muitos cabeleireiros, tá? Não é só a minha dor, é a dor de muitos profissionais, donos de salão. Hoje é contratação. E depois disso, Bruno, o que acontece? A gente faz a contratação, a gente tem todo um treinamento que a gente dá e o contrato salão parceiro também, que é uma coisa bacana para nos guardar hoje. Você faz uso? Eu faço uso hoje do Legal. contrato salão parceiro, mas nem sempre foi assim. Tá. Entendeu? Então, tivemos alguns problemas, teve gente que era PJ e porque ganhava sempre a média ali do valor que era destinado para ele, média de 10, 12, entrou com processo querendo direitos, porque falava que tinha salário fixo, porque ganhava essa média sempre, né? Sim, sim. Mas ainda bem que a justiça hoje também, ela protege um pouco também o dono do salão, não só o profissional como era antigamente, né? Sim, pela Caraca. porcentagem hoje, né? Que os profissionais ganham, precisava dessa proteção, de ser olhado, dessa lei ter sido feita. Eu quero, inclusive, deixar esse gancho para a gente voltar. A gente citou aqui mais umas 3 coisas, talvez até para a gente não esticar tanto, né, o nosso episódio. Mas não, aqui a gente vai ficar umas 3 horas aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre, por exemplo, como é que você lida com o ego de profissional. E a gente volta na questão de contratação. Você falou de salão parceiro, eu quero voltar nesse gancho daqui a pouco. Ego de profissional. Profissional com muito ego não faz parte da minha equipe, mas já foi a época que eu queria um cabeleireiro famosinho que fizesse e acontecesse. Já foi a época. Tá. Eu não pretendo mais trabalhar com
cabeleireiro muito famosinho e com ego. Não pode ser até famoso, mas que tenha... Ego controlado. O ego controlado. Aí, ok. Mas, assim, com ego muito... Tem muitos cabeleireiros estrela, que é o melhor. Eu tiro porque ele é uma laranja... Estragada e pode estragar as outras. A gente deixa, inclusive, até espaço para a gente abrir um pouquinho, voltar um outro momento com a Carlinha. Eu quero voltar nesse gancho que você falou sobre... No processo de contratação, você faz o uso do... ChatGPT, e você falou sobre a Lei Salão Parceiro. Fá, você falou sobre o Guardião. Fala um pouquinho mais sobre isso, o que a gente pode compartilhar com a Carla, o que a gente consegue abrir, e a gente compartilha nesse tempo que a gente tem com os nossos ouvintes também, quem está assistindo. Quem é que a gente vai apresentar para a Carlinha? Hoje, o Apari, a gente está desenvolvendo, focado em salão e todo esse know-how que a gente tem né, dentro e essa experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, o Apari está criando os guardiões. Então, a gente queria te apresentar agora o Guardião, e é muito legal porque você já fala em linguagem do ChatGPT. E esse Guardião, ele é um expert na lei do salão parceiro. Então, para quem é usuário, incrível, porque você, de repente, pode tirar dúvidas muito rápido com esse Guardião, né? E para quem não é, fica o desafio aí, né, para poder saber que não necessariamente a gente precisa ligar para o advogado ou a gente precisa falar com o contador, mas que a gente tem esse suporte. Então, hoje, a gente está desenvolvendo os guardiões, eles são focados nos problemas de salão, nas dores que nós temos, para que nos ajude nas soluções. Quando a gente fala de desenvolver um guardião, um expert, nós trazemos essa bagagem do salão. Perfeito. Então, esse guardião ele é treinado nas respostas para nos orientar, para nos ajudar. Né? Então, assim, pode ser na geração de conteúdo, pode ser um guardião da mente, onde ele vai trazer como se fosse realmente orientações. Falamos de finanças aqui, por exemplo. A gente tem o Guardião do Tesouro. Guardião do Tesouro. Caramba, e você legal. citou uma coisa que foi legal, que você falou assim, olha, quando eu estou ali, eu estou conversando com ela e eu estou preparando a inteligência artificial, dando para ela informações. Então, quem são os guardiões? Esses guardiões, eles estão sendo alimentados com muito, muito conteúdo, bastante material específico. Então, por exemplo, você falou de Lei Salão Parceiro. Nós temos um guardião que é o guardião da Lei Parceiro. Nós temos hoje um guardião que ele está sendo 100% alimentado com tudo que diz respeito àquele assunto. Porque, por exemplo, se a gente for falar de advogado, advogado tem vários setores, não tem? Eu tenho um advogado, ele é advogado, só que é um advogado especialista criminal, por exemplo. Ele sabe muito bem sobre temas sobre criminal. Eu tenho o advogado familiar. Então, a especialidade dele, o assunto que ele trata muito bem é sobre família. Só que eu posso ter, por exemplo, um advogado de negócio, de empresa. Então, ele sabe todas as leis vigentes relacionadas a empresas. Então, nossa, casos que aconteceram, coisas que estão acontecendo. Esse guardião específico vai lá, Fafá, como é que é? Esse guardião, por exemplo, ele é específico da lei do salão parceiro. Então, às vezes, a gente não tem todas as respostas. Então, por exemplo, chegou alguém que tem uma idade mínima que você fala, tá preparado, sabe fazer a profissão, de repente faz um cabelo muito bem. Será que eu posso contratar? Ela tem menos de 18 anos, Fafá. Isso. Vou colocar no salão. Isso. Aí a gente pode perguntar para esse guardião, porque ele está todo preparado, orientado pela lei do salão parceiro, e vai nos dar essa resposta. Nossa, que incrível. E preparar uma inteligência artificial, você falou bem, a gente tem que saber o que falar. Só que não só saber o que falar, a gente tem que ter muita informação por trás, né? E a então, isso é muito legal. informação nos traz segurança. Perfeito. Então a gente hoje está olhando para esse setor, trazendo esse know-how, essa bagagem, acoplado ou junto com a inteligência artificial, para que ele nos traga as melhores respostas. Então, assim, não significa que erros, né, anos atrás de erros que a gente foi cometendo, a gente não consiga ensinar ele mais rápido, voltado ao nosso setor, para que a gente tenha as melhores respostas, os melhores conteúdos, o que está dando certo, o que está dando errado. Se eu não errar, de repente, falar, olha, realmente eu não posso te contratar nesse modelo, mas eu vou te contratar 1 ano nesse outro modelo, e depois a gente vai fazer a passagem para a lei do salão parceiro. Né? Então, a gente ter essa orientação para que a gente consiga colocar o nosso negócio num caminho, né? A gente melhor, fala né? melhor, isso. E, assim, encurtar um pouco
o processo, né? Isso aí. O processo difícil, muito legal. Então, por exemplo, ele vem aqui, como funciona a lei do salão parceiro, né? A gente tem aqui quais são os direitos dos profissionais. Então, às vezes, a gente sabe mais ou menos como a lei funciona, a gente ouviu, o contador falou, mas às vezes as nossas perguntas elas são mais profundas, né? E aí o guardião veio para poder nos ajudar e nos orientar, né? Sensacional. E idem apresentando o guardião, a gente desenvolveu, por exemplo, o Guardião do Tesouro, onde você vai conseguir colocar os seus números e ele começar a te ajudar nos feedbacks, né? Decisões importantes sobre eu não posso comprar isso, aquilo, ou fazer uma reforma dessa forma, porque os meus números estão dessa forma, né? Então, ter aquele ajudante, aquele guardião, e o guardião para a gente hoje é aquele que tem um superpoder, né? A gente fala, imagine um guardião. Você vai ter uma imagem de um guardião. E ele tem um superpoder. Então, cada um deles tem um superpoder. Então, eu imagino um guardião, alguém muito grande, alguém muito forte. Que está cuidando realmente daquilo e ninguém toca, né? Muito então, a gente quer olhar para esses guardiões sabendo que eles podem aprender muito e ajudar muitos e muitos gestores. E qual o seu olhar legal. disso? O que você acha disso? Olha, eu acho que isso é uma atitude maravilhosa, incrível, e eu realmente fico feliz de saber que existem pessoas igual vocês dois que estão tentando encurtar o processo difícil de muitos profissionais, cabeleireiros e donos de salão. Porque se eu tivesse esse guardião no começo da minha carreira ali, eu juro que eu estaria no lugar céu. do Elon Musk. Perfeito, é muito bom saber. Muito bom. E essa a ideia de tudo que a gente está fazendo aqui, falando de todos os desafios que nós temos, dá para ter o sentimento, e não só o sentimento, a certeza de que não estamos sozinhos. Então, primeiramente, ele está com esse episódio, com esse podcast, com essas pessoas que estão aqui compartilhando com eles. Sim. Mas, sobretudo, hoje tem a inteligência artificial, que pode estar do nosso lado. Você falou e falou bem. Nós podemos ter uma inteligência artificial 24 horas por dia, 7 dias da semana. E nós podemos ter esses que são extremamente focados no nosso setor. Então é por isso que também a gente está aqui, num momento como esse, dizendo que vai dar certo, vai dar bom, o nosso negócio vai sobreviver quando a gente tem os especialistas à nossa disposição. Então é sobre isso, eu fico muito contente. Continuamos, aprendemos e seguimos, né? É isso. O E tempo todo. Ensinamos. Porque se a gente ensina, É isso aí. A gente aprende e abre mais espaço no nosso cérebro para vir Sim. mais novos conhecimentos. Isso aí. aprendi Então, mais uma coisa hoje. aí está. Agora é colocar em prática. Então É você isso aí. falou que faz uso e já faz uso e muito bem de todo esse processo, toda essa operação. Agora cabe também quem está nos assistindo, nos ouvindo, colocar em prática as dicas que aqui foram colocadas, talvez os insights que aqui foram deixados, porque muitas das vezes o insight vem na sua mente sem necessariamente a gente ter falado sobre aquilo, mas por ter ouvido algo, te desperta uma situação. Então É que isso. esse bate-papo hoje com a Carla Marinho, uma profissional do setor, uma gestora do setor de muito sucesso, mas que hoje também consegue ter ao lado dela não só profissionais que executam serviços, mas também faz uso da inteligência artificial para que possa ser, como ela disse, palavras dela, a melhor amiga dela, para que possa todos os dias contribuir e ajudar a fazer um negócio ainda de mais sucesso. Então, Perfeito. acho que é isso. Palavras finais? É isso. Obrigada, né? Ai, Por disponibilizar o feliz. tempo, por estar aqui, por dividir isso tudo com outro gestor e com outras pessoas que vão se identificar, eu tenho certeza. Eu também. Né? Eu gostaria de ficar mais 2, 3 horas aqui, que a gente tem assunto para Tem isso. assunto, tem Mas chegamos ao assunto. fim do nosso podcast, desse episódio, dos desafios de um dono, de uma dona, de gestor de negócio da beleza. Obrigado por ter compartilhado, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter falado um pouquinho da tua história. Eu que agradeço, Bruno, a atenção, a sua atenção, a atenção da Fabi. Obrigado por esse convite. E eu, com certeza, foi um aprendizado para mim aqui hoje estar com vocês, duas pessoas maravilhosas. Espero voltar mais vezes. Vai. E é isso. Irá, Obrigado. com certeza. Obrigada. Então é Obrigada. isso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado esse episódio. E nós tivemos no próximo episódio. E, claro, com toda certeza, não deixa de compartilhar, enviar para um amigo seu que também faz gestão de negócio e precisa dessas dicas para o negócio dele. Certo? Então, até a próxima. Um tchau, um grande beijo.